A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E o estudo que eu quero tratar hoje com vocês, meus irmãos, é a origem da humanidade. De forma mais detalhada, eu quero aqui estar tratando desse assunto, fazendo esse estudo com vocês. E, como de costume, vou ler alguns versículos e dar meu parecer, né? E os versículos, as passagens bíblicas que vai ser objeto do nosso estudo neste vídeo é Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 29 e Gênesis capítulo 2, versículo 7 ao 25. Então vamos começar primeiro por Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 29, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, se vos há para mantimento. Então, eu quero destacar aqui 6 pontos desse texto que eu acabei de ler com vocês, que é o seguinte. O primeiro ponto é a imagem de Deus. Há no meio teológico ainda muita disputa, muita controvérsia, muito debate acerca do que significa essa imagem de Deus, uma vez que a Bíblia diz que Deus não tem forma, né, definida. Pelo menos a Bíblia nunca revelou se Deus tem forma ou se há alguma forma, né? Deus nunca foi visto por nenhuma criatura, inclusive pelo homem. Mas, mesmo assim, a Bíblia fala que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, das várias disputas que tem no meio teológico para tentar definir o que significa essa imagem, uma coisa é certa: essa imagem é o ponto de contato que temos com o Criador, que nenhuma outra criatura aqui na Terra tem, ou nenhuma outra criatura conhecida tem. Ser a imagem de Deus, né? Esse é o ponto de contato que temos com o Criador. No meu entendimento, que eu tenho lido muito sobre isso, tenho tentado entender essa questão da imagem, para mim, né? Isso, lógico, é uma coisa minha, uma especulação minha, que para mim não é uma especulação, mas é uma realidade. Eu entendo essa parte de imagem de Deus se referindo à parte mental do homem. Porque para mim, pelo menos pela minha experiência com a leitura bíblica, eu entendo que a mente é a parte espiritual do homem. A mente é por meio da mente que a gente raciocina, que a gente tem as emoções, né? Que são tudo funções da mente, né? Raciocínio, memória, emoção, funções da mente. E eu entendo que essa parte é a parte incorpórea do homem. E é a parte que temos o contato com o Criador, porque através do nosso intelecto, do nosso entendimento, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, claro que recebemos de Deus, por meio da mente, por meio do espírito, da alma, que são sinônimos. Eu estou falando que eu entendo que a mente é a mesma coisa que alma, é a mesma coisa que espírito, embora que, assim, na maioria dos contextos, a alma é usada como a parte interior do homem, pode se referir ao ser humano, dependendo do texto, ao ser humano como um todo, mas geralmente também é usado como a parte incorpórea interior, o espírito, a mente, enfim. São sinônimos para descrever a mesma parte incorpórea. E é essa parte incorpórea que eu entendo que é a imagem de Deus que permite esse contato que temos com o Criador. E que entendemos o Criador, entendemos as coisas que o Criador criou. Então, esse é o primeiro ponto em relação a essa questão da imagem. Como eu entendo essa questão da imagem de Deus. O que é essa imagem, né? Uma vez que Deus até proibiu que os israelitas fizessem imagem de escultura que o representasse. Mesmo porque o próprio Deus falou, eu vou deixar o texto aí, onde ele fala isso, que eles não viram figura, né? Não viram imagem, não viram forma nenhuma acerca de Deus. E por isso não deve fazer imagem. Então, se a própria Escritura fala que Deus não tem uma imagem definida, ou que não foi vista, então não faz sentido dizer que essa imagem se refira ao nosso corpo físico, né? Ou a qualquer representação física que nós fizermos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do governo e o uso fruto da terra, né? Deus confiou à humanidade a terra para ser administrada, para ser zelada, né? Para ser cuidada e também para o homem usufruir de todos os recursos que estão disponíveis aqui na terra. Então, esse foi um dos primeiros objetivos, né? Projeto, né? Padrão original, né? Plano original de Deus para o homem aqui na terra. Que ele zelasse, que ele cuidasse da terra, né, dos animais, dos seres vivos de uma forma geral, dos recursos da terra, e utilizasse esses recursos da melhor maneira possível, lógico, com um fim óbvio, né, que era a glória de Deus. Então, o homem tinha que administrar, ser um mordomo, né, a serviço de Deus aqui nessa terra, representando Deus aqui nessa terra, cuidando daquilo que Deus criou aqui nessa terra. O terceiro ponto é a questão dos 2 gêneros, né? A Bíblia deixa claro que Deus criou apenas 2 gêneros, macho e fêmea, homem e mulher, né? Embora hoje em dia, né, vivemos em tempos em que agora tem uma ideologia aí que tá até um tempo atrás estava bem forte, hoje em dia eu vejo que ela diminuiu bastante, né? Mas ainda ela é ensinada até em escolas, né? Ensinada nos meios acadêmicos como se fosse verdade, né? Que é essa ideologia de gêneros, né? Afirmando que há mais de 2 gêneros, né? E é complicado essa ideologia, primeiro porque ela traz muita confusão, né? Quem for estudar essas ideologias, for querer entender essas ideologias, vai perceber que ela traz muita confusão na sociedade, porque ninguém sabe o que é, né? Acaba com a identidade do ser humano, acaba com a identidade da mulher, acaba com a identidade do homem, né? Traz confusão, né? Principalmente para os adolescentes, né? Porque nas escolas públicas são ensinadas, hoje em dia, essa ideologia de gêneros.
E isso tem trazido muita confusão para a juventude, para a adolescência, né, que tem aprendido que eles podem ser o que quiser porque eles não têm um sexo definido, eles não têm um gênero definido, né? E aí que entra a confusão, né? O adolescente, né, por natureza, está numa fase de confusão, de fortes emoções, de sentimentos à flor da pele, e ainda ser influenciado ou então exposto a esse tipo de ideologia traz ainda mais confusão para o adolescente, né? Quanto mais para uma criança também, né? Que desde pequeno é ensinado que ela é o gênero dela. E biologicamente falando também, né? Vamos usar um pouco da linguagem científica. Biologicamente falando, a gente vê que essa ideia de ideologia de gêneros, para a espécie humana principalmente, cai por terra. Não faz o menor sentido, é irracional. O nosso corpo mostra realmente qual é o gênero que nós temos, né? Não importa a pessoa dizer assim, eu sou um homem no corpo de uma mulher, ou eu sou uma mulher no corpo de homem. Não, biologicamente não. E nem biblicamente, muito menos biblicamente, que é nosso interesse aqui a Bíblia, né? O que a palavra de Deus diz. Deus criou apenas 2 gêneros, macho e fêmea. Homem e mulher. Essa que é a realidade. O quarto ponto é bênção da multiplicação, o sexo, né? Deus introduz o sexo, fala para o ser humano, né, se multiplicar e encher a terra. Os reformados gostam de usar o termo mandato cultural, né, que mandato cultural é justamente isso, né? O ser humano multiplicar, encher a terra e viver em sociedade. E esse foi um mandamento que Deus deu, né? Aqui a gente nota que é um mandamento, né? Se bobear é o primeiro mandamento, né? O primeiro, teve o mandamento de não comer o fruto, mas enfim, é um mandamento que o ser humano teria que cumprir e tem que cumprir. E só é possível, evidentemente, que esse mandato seja cumprido entre um homem e uma mulher, entre o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, né? Não tem como haver procriação da espécie humana se não for por meio do sexo heterossexual, isto é, entre um homem e uma mulher. Então é um mandato cultural, o sexo é bom, e ele é importante para preservar e dar continuidade à nossa espécie humana, até se completar um número que Deus quer que tenhamos tenhamos, né, um número que atinjamos como humanidade. O quinto ponto é a dieta vegetariana antes do dilúvio. Então, antes do dilúvio, do dilúvio, o ser humano se alimentava somente do que era produzido pela vegetação, né? Frutos, legumes, verduras, enfim, tudo que era contido no reino vegetal. Muitas coisas do reino vegetal o alimento, foi criado para ser o alimento do homem mesmo, para ser o alimento não só do homem, como também dos animais que se beneficiavam disso. Inclusive animais carnívoros, né? Antes do dilúvio, eles também eram vegetarianos, né? Eles comiam da vegetação, né? O capim, o alfacezinho, né? E o ser humano comia dos frutos, né? Das frutas que as árvores produziam, e também dos legumes, enfim. Essa era a dieta do ser humano e dos animais também, dos seres vivos também, antes do dilúvio, né? Antes de Deus trazer o dilúvio como castigo pela queda da humanidade. O sexto ponto também que eu quero colocar aqui, o ser humano não evoluiu de um primata. Então, é outra coisa que cai por terra também, é a teoria de Darwin, né, da evolução das espécies, que ensina que uma espécie dá origem a outra espécie por meio de um processo de evolução biológica, e dizer aqui que, assim como os animais, assim como todos os seres vivos que Deus criou, cada um conforme as suas espécies, o ser humano também foi criado à sua espécie. O ser humano não evoluiu de um primata, não evoluiu de um macaco, ou de alguma espécie de macaco, de chimpanzé, de gorila. Não. Ele foi criado homem. Primeiro que ele foi criado à imagem de Deus, já começa por aí, é a parte que eu entendo que é a parte espiritual do homem. Mas também o seu corpo foi feito de componentes da terra. Deus pegou componentes da terra, da própria terra, do próprio solo, para fazer o corpo humano, né? Então Deus usou material pré-existente para poder fazer o corpo do ser humano. E é isso que eu vou destacar um pouquinho mais à frente. Mas o detalhe é que o ser humano não evoluiu de um animal, não evoluiu de nenhum primata, de nenhuma bactéria ou de nenhum verme, nenhum parasita. Não, ele foi tirado da terra. O ser humano se originou da terra. Tanto é que nosso corpo contém elementos contidos no solo, né? Minérios, água, todos os componentes que há no solo, que há na água, está no nosso corpo, não é mesmo? Agora, vamos analisar o capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. 3 pontos que eu quero destacar aqui, nesse texto que eu acabei de ler. O corpo formado de elementos do solo pré-existente, como eu já disse, né? O homem foi feito de material pré-existente, da terra, né? E esse corpo contém esses elementos contidos na terra. O segundo ponto, o homem não evoluiu de um primata, como eu já tratei, né? Se ele foi tirado da terra, ele não veio de um macaco. O texto bíblico não fala isso. E um detalhe também que eu devo acrescentar sobre essa questão da teoria da evolução de Darwin é que ela nunca foi provada. Tanto é que é uma teoria. Não tem prova, não tem o elo perdido, né? Que seria uma espécie que ligaria o homem aos primeiros primatas, né? E que houve um processo de evolução. E nunca vai ter, porque cada espécie Deus criou conforme a sua espécie. Cada espécie é uma espécie. O homem é homem, o macaco é macaco, o gorila é gorila. Então, não há ligação com nenhum deles. Ainda que haja semelhanças físicas, né, parecidas, eles são espécies diferentes da nossa, né? E eles não têm o fator mais importante, a imagem de Deus. E como eu disse, Deus criou o homem de material pré-existente, não de um animal que já existisse, sim, do material contido no solo. O terceiro ponto também que eu quero destacar é a dicotomia. A Bíblia é muito clara, a maioria dos versículos, para falar a verdade, sem me dizer não todos, com exceção de um versículo, eu vou deixar aí na caixa de diálogo, que diz que o homem aparentemente seria tricotômico, né? Saiu, palavra difícil. Mas a Bíblia ensina que o homem é uma dicotomia, né? Não é uma tricotomia, é uma dicotomia porque nesse primeiro capítulo já se mostra, né? Já se mostra, essa passagem que eu acabei de ler, já mostra que o homem foi criado, né? Deus soprou nas suas narinas, foi tirado do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então a gente vê duas partes aí, né? O fôlego de vida, que seria evidente a alma, o espírito, né?
e o pó da terra, que é o corpo, da onde foi feito o corpo do homem. Então a gente já vê aí a dicotomia aparecendo em primeiro lugar no começo da Bíblia, né, em Gênesis, na criação, na origem do homem. Então, eu não acredito na tricotomia, embora muitos acreditem, mas a Bíblia, pelo menos pela minha experiência com leitura da Bíblia, com estudo da Bíblia, eu vejo muito favorável, praticamente favorável, muito favorável mesmo, a questão da dicotomia, que o homem é duas partes, é dividido em duas partes, corpo e alma, corpo e espírito, corpo e mente, né? Note que eu falei esses três, alma, mente e espírito, mas um como sinônimo do outro, para se referir à mesma coisa, para se referir à mesma parte incorpórea, mas o corpo permanece ali. Então, é isso que eu estou querendo dizer, meus irmãos. O homem é corpo e mente, ou então corpo e alma, ou então corpo e espírito. É assim, duas partes. Vamos para o próximo texto aqui, que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Também vou ler Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Primeiro, o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Agora o versículo 15 do capítulo 2. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Então, 4 pontos que eu tiro desse texto que eu acabei de ler é o seguinte. Primeiro, paraíso na terra, né? Deus tinha feito um jardim, chamado Éden, e nesse jardim, né, era onde havia um encontro de Deus com o homem, onde havia um relacionamento de Deus com o homem. Era o paraíso na terra. Por ser paraíso, o sentido de ser paraíso é justamente isso. Não é só porque era belo, não é só porque era um lugar bonito, um lugar aconchegante, um lugar que traz aquele clima de paz e de alegria, de natureza, mas também, principalmente, porque era ali que o homem se relacionava com Deus Criador, com o seu Criador. Então tinha um relacionamento sem nenhum impedimento, sem mediadores, sem intermediários, era o relacionamento entre o homem e Deus diretamente. Ali era o estado ideal da humanidade, estava representado ali com o homem, com Deus ali no paraíso. E interessante, né? Que o homem tinha que zelar pelo paraíso, tinha que cuidar, fazer as manutenções necessárias se forem precisos, né? Que seria o segundo ponto esse. O terceiro ponto, né? O homem tinha que trabalhar também, lavrar a terra. Então, aqui vemos o primeiro trabalho, agricultor ou jardineiro, né? Porque ele tinha que cuidar do jardim e tinha que lavrar a terra. Quem faz isso é agricultor, né? Plantação, etc. E assim que o homem ia viver ali, trabalhando. Então o trabalho não é consequência do pecado, como alguns até chegam a ensinar. Não, o trabalho ele existiu antes da queda. Ele só vai ficar mais ruim depois da queda, porque aí o homem vai passar a cansar, a ter fadiga, a suar, a sentir dor para conseguir retirar o fruto, né? O produto da terra para poder sobreviver, por causa da queda. Mas o trabalho em si sempre existiu e sempre foi uma bênção, né? Eu imagino o homem ficar a vida toda ali no jardim sem fazer nada, né? Ocioso. Não, Deus já queria que o homem trabalhasse, assim como o próprio Senhor Jesus diz, né? Eu trabalho e meu pai trabalha até agora também, né? Então, o homem também tinha que trabalhar e para poder ficar ali cuidando, né? Preservando o jardim que Deus tinha confiado para ele, né? Deus confiou toda a terra, inclusive aquele jardim, Deus confiou para ele para ser o guarda daquele jardim. Por falar em ser guarda, a gente entra no quarto ponto agora, que é interessante, né? Guardar do que o jardim? Do que teria que ser guardado? O mal presente na terra. Ali a gente já começa a ter as pistas do mal que já estava presente na terra, né? Deus havia criado. No capítulo 3, a gente vai tratar disso, até num vídeo que eu farei, e vou deixar o link na descrição, a queda do homem. E a gente vai tratar que mal era esse, né? Nesse vídeo aqui, eu só vou deixar um gostinho no ar, né? Então, Deus colocou o homem para guardar. Para guardar do quê? Então tinha alguma coisa que poderia causar causar algum problema, algum dano para aquela situação de paz que havia no jardim, né, do Éden. Para aquela situação ali de comunhão de Deus com o homem. E até mesmo, né, de comunhão de Deus, aliás, comunhão do homem com a sua mulher. Então, a gente percebe aqui uma coisa interessante, né? O mal já estava à espreita, só esperando para se manifestar. E a gente entende aqui também a origem do mal. Mas eu não vou entrar fundo nessa questão da origem do mal agora. Só vou dizer que o homem tinha que guardar. Então, se tinha que guardar é porque tinha algum perigo, alguma ameaça à paz do paraíso, na terra, não é mesmo? Agora, Gênesis, capítulo 2, versículo 16 ao 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, 3 pontos que eu tiro desse texto que eu acabei de ler. O primeiro o primeiro mandamento, né? Deus dá a primeira regra para o homem. O homem podia comer de tudo que quisesse, né? Tava tudo à disposição, todo tipo de fruta, né? Tinha até jaca, eu não gosto de jaca. Tinha até jaca para ele comer lá. Ele podia comer tudo, menos dessa árvore especificamente, né? Você vê que Deus não foi nada egoísta, né? Ele deu tudo. Mas ali Deus tinha uma intenção já, né? Ele colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque fazia parte do propósito dele, né? E outra coisa que é revelada por causa dessa árvore é que o homem é mutável. Deus criou o homem bom, perfeito, completo, só que imutável, ou seja, ele podia mudar o seu estado. Ele podia mudar o seu estado de bondade para um estado de maldade. Essa que é a realidade. Então, havia essa possibilidade, tanto é que a árvore foi colocada lá, né? E a gente vê novamente ali que quem plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal foi Deus. Então, o mal foi criado por Deus. Mas faria um vídeo no futuro para provar isso e confirmar isso. E também para mostrar que não é nenhum problema isso. Isso não altera em nada o caráter bom e justo de Deus. É só questão de compreender como funciona essa questão do mal. Mas a realidade é que o mal foi, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada lá no jardim, e o homem não poderia comer dela, podia comer de qualquer uma, menos dela, né? E não era proibido ele comer da árvore da vida, que foi outra árvore colocada lá também por Deus, que daria a vida eterna para o homem. Mas o homem não foi velada ainda, né? Só foi proibida essa árvore depois que o homem acabou desobedecendo esse mandamento de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né?
Então o homem é mutável. Esse foi o primeiro ponto, né? Foi criado bom, mas com probabilidade de mudar o seu estado de bondade para um estado de maldade. É o segundo ponto. O fruto do conhecimento do bem e do mal, como eu já falei aqui, a gente vê a origem do mal ali, né? Naquela árvore. E quem plantou aquela árvore que continha o mal, não só o bem, foi Deus. Então, tá aí, na própria escritura tá afirmando, né? E essa palavra mal, no original, é Ra. E Ra é usado para de todo tipo de mal que você pode imaginar, né? Tanto o mal no sentido de catástrofes, de tragédias, de coisas ruins, como também o mal no sentido moral e ético também. Então, aqui é uma generalização do mal, né? Esse termo, Ra, né? Ra no hebraico. Não sei se pronuncia Ra, mas é como é escrito no hebraico, né? E o terceiro ponto, a fartura e o usufruto do paraíso. Então, o paraíso era um paraíso, né? Tinha de tudo que o homem precisava, tinha no paraíso ali. Então, ele não precisava recorrer à desobediência a Deus para comer apenas o fruto de uma árvore que lhe foi proibido. Sendo que ele tinha, vamos supor assim, de 100 árvores que tinha lá, ele só não podia comer uma, ele podia comer as 99. Mas a gente vai ver na queda do homem que, infelizmente, por causa desse ato, trouxe grandes consequências para a humanidade, né? Agora o próximo texto que eu vou ler está em Gênesis capítulo 19, aliás, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então, 3 pontos que eu destaco desse texto. Os animais formados da terra, né? Então, como eu já tinha tratado em outros vídeos, Deus usou material pré-existente para criar os animais, né? Os animais não evoluíram, mas cada um foi criado conforme sua espécie, usando componentes que havia na terra e também na água. Nomear e catalogar. Outro trabalho que Deus confiou a Adão era dar nome para os animais, para os seres vivos, né? Ele dava um nome e catalogava lá, né? Mostrando ali que também essa ideia de dar nome na tradição bíblica significa domínio, né? Porque quando alguém dá nome para outra pessoa, mostra que ele tem o quê? Domínio ou senhorio. Ou, como se diz aquela palavra, até me fugiu agora. Tem precedência, tem domínio, tem senhorio sobre aquele a quem ele dá nome. Que nem os pais, né? Dá nome para os seus filhos, mostra que os pais, na hierarquia, estão acima dos filhos. E assim, o homem, na hierarquia, estava acima dos animais. E estava não só na hierarquia, mas também no domínio e no governo dos animais. Então, por isso que Adão deu nome para os animais, porque Deus estava confirmando ali a coroação de Adão. Adão como rei de todos os seres vivos ali, né? Adão e Eva, no caso, né? A mulher também. A rainha de todos os seres vivos. Né? Eles tinham que zelar, que cuidar. E por isso que foi dada essa incumbência de ele mesmo pôr o nome nos animais, para mostrar que ele tinha domínio sobre esses animais, sobre esses seres vivos, sobre a terra de uma forma geral, né? Inclusive é o terceiro ponto, né? Dar nome ao sinal de domínio e governo. Agora, Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea a ele. E também vou ler aqui agora Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 24, que diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi-te tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Assim como os animais, o próprio homem deu nome à sua parceira de mulher, então mostrando que o governo era do homem, né? Então na hierarquia, Deus colocou o homem para ser o cabeça, né? Embora as feministas não aceitem essa realidade, mas esse é o papel do homem, era para governar, a mulher ser sua parceira, sua ajudadora neste governo, mas ainda assim o homem tinha a precedência ali e o governo. Então, eu quero destacar aqui também 4 pontos dessa realidade, né? Primeiro, tirar do lado do homem. Material pré-existente. Então, a mulher também foi feita de material pré-existente, ou seja, do próprio homem, foi tirada do próprio homem. E esse negócio de ser tirado do homem nos dá a entender uma coisa interessante, né? Até tem pessoas que fazem um poema com isso, né? Que a mulher não foi tirada da cabeça para dominar o homem, e nem foi tirada dos pés para ser pisada ou oprimida pelo homem, mas foi tirada do lado para andar junto com o homem. Eu até acredito nisso e de fato faz sentido, porque a mulher é a parceira do homem, né? Ela para andar do lado, foi tirada do lado da costela, né? Deus podia ter tirado do corpo, porque ele tem poder para fazer isso, mas ele tirou da costela, né? Para indicar essa questão de parceria, de andar lado a lado com o homem ali, de estar na submissão com o homem, né? Fazer a parte dela para ajudar o homem no seu governo. O homem como cabeça, a mulher como sua auxiliar, sua parceira, sua companheira, para ajudar a administrar e governar a terra que Deus tinha confiado à humanidade. O terceiro ponto, uma só carne, né? E esse termo uma só carne está relacionado ao sexo, né? Se tornar uma só carne com o homem. Deus, aí começa o casamento. Então, o casamento envolve o quê? Sexo. Para Deus, a partir do momento que um homem tem relação sexual com uma mulher, aos olhos de Deus já está casado. Não é a cerimônia na igreja, né, o casamento religioso ou o casamento do civil que, para Deus, define que o homem e a mulher estão casados. O que define para Deus que o homem e a mulher estão casados é o relacionamento sexual. Então, a partir do momento que houve sexo entre um homem e uma mulher, aos olhos de Deus estão casados. Então, por isso que Paulo, eu vou deixar até na caixa de diálogo aí a referência, Paulo fala para os coríntios tomar cuidado com esse negócio de se deitar com prostitutas, né? Porque a partir do momento que ele faz isso, ele está se casando com ela, né? Então, para Deus, o que realmente une um homem e uma mulher é o sexo, que por sua vez vai gerar filhos, que vai trazer a preservação da espécie humana. Então,
tome cuidado com essa questão aí de fazer sexo, né, sem compromisso, né? Homens e mulheres fazendo sexo sem compromisso porque estão casando e estão adulterando ao mesmo tempo. Porque a partir do momento que você tem relação sexual com uma mulher, né, ou com um homem, né, um relacionamento hétero, tô me referindo, e depois tem com outra ou outro, então já tá tendo um adultério, porque com a primeira que você teve, você já casou, através do sexo. Aí se você tem com outra, você tá traindo a que você teve o primeiro relacionamento e adulterando com a outra, e assim por diante. Então, para Deus, o sexo é o definidor do casamento, né? E o casamento aqui é hétero, né? É hétero, ou seja, entre pessoas do sexo oposto, entre um homem e uma mulher, que é o casamento autorizado e definido por Deus, é a união definida por Deus, né? Também monogâmico, né? É um casamento entre um homem e uma mulher, detalhe que tem que ser destacado aqui, né? Não é um casamento em um homem e várias mulheres. Embora na Bíblia a gente vai encontrar personagens que tiveram relações com várias mulheres, tiveram haréns, né? Mas o plano original de Deus não envolve o harém ou a poligamia, mas sim a monogamia, né? O casamento entre um homem e uma mulher. Tanto é que Deus só criou um Adão para uma Eva e uma Eva para um Adão, né? E também adulto, porque é entre homem e mulher. Então o casamento também não pode ser feito por crianças, né? Aí podemos até discutir a questão da idade, qual a idade que se deixa de ser criança, adolescência ou juventude, ou maturidade. Mas o detalhe é que mas as crianças não poderiam se casar, não poderiam ter relação sexual, ter coito sexual, né? Porque, primeiro, que a criança nessa fase ela nem pensa nisso e o seu corpo também nem está preparado para esse tipo de coisa, já começa por aí. Então o casamento entre um homem e uma mulher adultos, né? A união sexual tem que ser entre um homem e uma mulher adultos. E também o casamento é para a vida toda. A partir do momento que o homem tem sua primeira relação com a sua primeira mulher, já era. Ele não pode ter relações com outras mulheres. E vice-versa, a mulher também não pode ter relação com outros homens. O primeiro homem que ela tiver, para Deus, é o marido dela. E assim também, para Deus, o primeiro relacionamento que o homem tiver com aquela mulher é a esposa dele para sempre, né? Ou até ela morrer, ou até o cônjuge morrer, ou... esse é o único motivo, né? Jesus, embora ele dê uma condição, uma cláusula para separação, que seria também a traição. A traição, a vítima, né, que sofre com a traição, ela tinha o direito de se separar e se casar com outra pessoa que não teria problema, né? Mas, no plano original de Deus, Deus criou o casamento para ser para toda a vida, né? Por isso que o próprio Jesus falou, não separe o homem o que Deus uniu, né? Porque o casamento, a partir do momento que teve a relação sexual, é para toda a vida. E só a viuvez mesmo, de fato, seria o único motivo aí para a pessoa estar aderindo a um novo casamento. O terceiro ponto, aliás, o quarto ponto, o homem criado para viver em sociedade. Em sociedade. O homem foi criado para viver em sociedade. Então, através aí da multiplicação, o homem foi criado para viver em sociedade. Tanto é que não foi feito para viver sozinho, porque o próprio Deus olhou para o homem e falou, o homem não pode viver sozinho, vou criar uma ajudadora para ele, né? Então, agora chegando na parte final desse estudo, né? Gênesis capítulo 2, versículo 25 diz assim, ambos, melhor dizendo, estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, dois pontos que eu tiro desse versículo que eu acabei de ler é inocência, né? Não havia malícia, medo, conflito e vergonha entre eles. Então, o primeiro casal, vivia em harmonia, não tinha vergonha, eles não tinham nada a esconder, né? Que seria o segundo ponto, né? Não tinha nada a esconder, havia confiança, respeito e lealdade. Nada a esconder, nada a dever. Eles estavam nus, não tinha malícia um pelo outro, não tinha uma visão de tratar como objeto um ao outro, o corpo um do outro, mas havia total harmonia, havia confiança, havia respeito, né? E a gente vê que na queda, essa confiança, esse respeito, esse bom relacionamento entre o homem e a mulher é afetado drasticamente, né? Então a gente observamos que quando o texto diz que não se envergonhavam, não se refere plenamente à questão de um ter vergonha de ver o outro nu, mas é porque não havia malícia mesmo. Não havia luxúria, não havia ali sensualização, ou tratar o corpo um do outro como objeto sexual. Não. Havia sim respeito, havia sim harmonia, confiança e lealdade, né? Então, concluindo este vídeo, chegando à conclusão desse vídeo, alguns pontos aqui que eu quero destacar que a gente aprendeu até aqui. Primeiro, sobre a imagem de Deus, né? Eu dei meu parecer, o que eu penso sobre isso, como disse, há muitos debates no que significa essa imagem de Deus. Eu entendo que seja a mente humana, que é o ponto de contato entre Deus e o homem, né? A parte incorpórea do homem é a mente, ou pode ser chamada de espírito, pode ser chamada de alma, mas enfim. O segundo ponto, primeiro mandamento, né? Não comer o fruto, embora eu também destaquei que também havia outro mandamento, né? Que é a ideia da multiplicação, né? Encher a terra, né? O mandato cultural, também esse foi outro mandamento que Deus deu para a humanidade. O terceiro ponto, o homem e a mulher, né? Apenas dois gêneros, macho e fêmea, homem e mulher. Também acerca do casamento, né? Do sexo, sexo heterossexual, monogâmico, né? E entre adultos, né? Entre um homem e uma mulher adulto. O que passar disso já é outro nome que eu acredito que eu não posso dizer aqui no YouTube, né? Porque senão, eu não sei se o algoritmo que eles falam, né? Pode censurar aí meu vídeo, né? Mas enfim, quando eu falo que o relacionamento sexual é entre dois adultos, então já dá a entender do que eu tô querendo dizer, né? Que o contrário disso, né? Ou um adulto e um que não é adulto, ter relação aí também não está de acordo com o plano original de Deus, né? É proibido. O quarto ponto, aliás, o quinto ponto, o governo do homem sobre a terra, né? A sua responsabilidade de zelar, de guardar, de proteger e também de usufruir de todos os recursos que há na terra. A humanidade no estado perfeito antes da queda, aqui estado de harmonia perfeito, né? O paraíso na terra, o Éden representava justamente isso, o estado de harmonia, equilíbrio, perfeição que havia na terra, que havia entre os seres humanos, né? No caso entre Adão e Eva.
E o sétimo ponto, que aí seria o próximo vídeo, que é a queda da humanidade. Esse estado estava prestes a chegar ao fim por causa de uma decisão, por causa de uma escolha que foi feita pelo homem e pela mulher, né? Que provocou aí um estrago terrível sobre a criação de Deus, especialmente aqui na Terra, né? Especialmente tanto entre os seres humanos quanto entre toda a Terra, todo o planeta Terra, todas as formas de vida foi afetada drasticamente pelo pecado, né? Mas isso é tema para o próximo vídeo. Inclusive eu vou deixar o link na descrição. O nome do vídeo que vai tratar desse assunto que eu estou falando aqui, a queda da humanidade. Como eu disse, eu vou deixar o link na descrição. Aí você assista lá, porque é como se fosse a segunda parte desse aqui. Bem, então é isso, meus irmãos. Espero que eu tenha sido claro, eu tenha contribuído para a sua edificação. Mas eu digo, até o próximo vídeo e tchau!